Em vez de ter duas em paralelo, eu vou botar três em paralelo. Tá? Eu tenho três resistores em paralelo, R1, R2 e R3. Então a minha pergunta é, como é que a gente calcula a resistência? Eu fiz um exemplo em 2. Qual vai ser a resistência desse sistema agora com 3? Será que está certo? Vamos ver o seu palpite. Seu nome qual é? Luiz. Vamos ver o palpite do Luiz. Leide Luiz. Posso chamar assim? Você está... Vou botar um L aqui. Você diz que R1, R2, R3 sobre R1 mais R2 mais R3. Será que pode ser isso? Então pode ser R1 mais R2 mais R3 dividido por 3. Ou por 3. O Luiz está cheio de ideias hoje, pelo visto. Se forem iguais, vamos ver o que vai acontecer. Qual é o problema dela? Quem identifica um problema com a fórmula, com essa fórmula aqui? Ups, eu botei V, claro que está errado, porque não é V. Seria a resistência de luz, RL aqui. Qual é o problema dessa fórmula daqui? Na física, as quantidades têm unidades. Você não fala de números só 8, 9, 15, tá? Você mede alguma coisa e tem uma unidade, 1 metro, 3 quilogramas. E os resistores têm unidades também, que a gente chama de ohm, tá? Qual é a unidade dessa fórmula daqui? Aqui tem ohm vezes ohm vezes ohm. Tem ohm ao cubo. São produtos de 3 vezes. É como se fosse metro, metro, metro. Dá volume, metro cúbico. Aqui ohm, 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 tá? Ohm ao cubo. Ohm, não homem. É o homem ao cubo. E aqui embaixo R1 mais R2 mais R3. R1 mais R2 mais R3 tem que unidade? Metro mais metro mais metro tem unidade de metro. Ohm mais ohm tem unidade de ohm. Se eu dividir, imagina, se eu dividir metro cúbico por metro, dá metro quadrado. Se eu dividir ohm ao cubo por ohm, dá ohm ao quadrado. Só que a resposta tem que ser uma resistência. Ela não pode ser ohm ao quadrado. A resposta tem que ser ohm. Veja bem que no nosso caso anterior, que era só duas, era R1, R2 sobre R1 mais R2. Era ohm ao quadrado sobre ohm, que é unidade certa. Deu ohm. Então essa fórmula daqui, infelizmente, seria uma generalização assim, se R1, R2 sobre R1 mais R2, aí vai ser R1, R2 e 3 sobre R1, R1, R2 e 4, só que não pode. Então, em vez da gente dar um palpite, assim, peraí, olhando a fórmula, bota aí um R2 aqui, um R3, em vez de fazer assim, vamos tentar usar um argumento semelhante ao que a gente apresentou. Nesse caso daqui, tá? Então, como é que a gente pode analisar isso daqui? Então, vamos analisar esse pedaço do circuito aqui. Tá? Eu tenho três resistências assim. R1, R2 e R3. Tá? A gente sabe fazer o quê? A gente sabe achar resistências equivalentes de dois resistores em paralelo. Será que a gente poderia usar essa informação aqui, de alguma forma? Como é que a gente poderia tentar fazer isso? Faço essas duas. Isso. Então, a gente pode pensar nesse circuito assim. Eu vou pensar assim, ele vem para cá. Isso daqui é exatamente igual a esse circuito aqui. É a mesma coisa. Aí você fala, não, peraí, mas aqui é um ponto que divide em 3. E aqui é um ponto que divide em 2 depois. Mas por que esse circuito é o mesmo?
Por que é o mesmo? Porque esses pontos aqui, todos, esses pontos aqui estão todos no mesmo potencial. Eu posso juntar eles todos num ponto só. Tá? Não faz diferença. Se você poderia fazer assim também. Não faz diferença. A gente faz dessa maneira ou dessa porque é mais simples. Tá? Então aqui, dessa forma... Seu nome qual é? Natália. Então, usando... Agora vamos... Fórmula de Natália. Essa resistência aqui poderia ser substituída pelo quê? Qual é a resistência equivalente desse pedacinho? R3? Desse pedaço é R3 a resistência equivalente? Não, se é R1 e R2, a nossa regra diz que a resistência equivalente vai ser R1, R2 sobre R1 mais R2. Certo? Então, isso daqui é igual a esse circuito daqui. Onde eu tenho aqui uma resistência equivalente, não, símbolo, deixa eu ver assim. Chamar com minúsculo, R equivalente, e aqui eu tenho R3, onde esse Rzinho equivalente é dado por R1, R2 sobre R1 mais R2, certo? Então, isso daqui é igual a esse daqui, que por sua vez é igual a esse daqui. E esse daqui é igual ao quê? Agora eu posso pegar essas duas e transformar numa só. Vai ser uma coisa assim. Com um certo R equivalente maiúsculo aqui, que é dado pelo quê? Qual é o valor desse R equivalente agora? Como é que eu calculo usando esse circuito daqui? Quanto é que seria a resistência equivalente desse circuito daqui? Então, seria o Rzão equivalente, seria o Rzinho equivalente, vezes R3, sobre R equivalente, mais R3. Então, a gente achou a fórmula, só que está muito feia desse jeito, né? Então, vamos tentar escrever essa fórmula de uma maneira mais elegante, de uma maneira mais simples de lembrar, tá? Esse R equivalente é igual a isso aqui. Mas o que a gente sabe sobre o R equivalente? Qual é a maneira mais conveniente de calcular R equivalente? Em vez de fazer essa fórmula, é pensar no inverso dela, né? 1 sobre o Rzinho equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, certo? Esse Rzinho equivalente aqui satisfaz essa expressão aqui, certo? E a gente sabe que o 1 sobre o Rzão equivalente, que é o que a gente está caçando, que é o que a gente quer calcular, é igual a 1 sobre o Rzinho equivalente. Eu aplico a mesma ideia nesse circuito daqui. Mais 1 sobre R3. Só que 1 sobre Rzinho equivalente eu já calculei aqui. É 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, olha como é que a gente soma resistências equivalentes. Como é que a gente calcula resistência equivalente de um sistema em paralelo? Se eu tenho 3, vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 é 1 sobre R equivalente. Tá? Se eu tivesse 4, seria o que agora? O inverso de 1 sobre ohm. Isso aqui tem unidade de quê? 1 sobre R1. O inverso de ohm. Aqui 1 sobre R2 também é inverso de ohm. E aqui eu estou somando, cada uma dessas coisas tem a mesma unidade, a soma vai ter a mesma unidade que esse. Então vai dar, eu posso ir somando R4, R5. Então, em geral, para N, 1, 2, 3, até Rn, a gente vai ter o quê? 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre Rn. Tá? E no caso em que as três são iguais, o que aconteceria? Como é que eu vejo isso dessa fórmula? Se forem iguais, vai dar 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R. Que é 3 sobre R. 1 sobre R equivalente seria 3 sobre R. Ou seja, R equivalente seria R sobre 3. Então, se eu for botando em paralelo, se eu for botando várias resistências em paralelo, o que acontece? A resistência equivalente vai diminuindo. Tá? Vai ficando menor cada vez.